Função afim. Já entendemos o padrão de uma função afim. Qual a cara de uma função afim a partir do exemplo do vídeo anterior. Agora vamos entender qual o comportamento dessa função e como é que ela é formada, se organiza, né? Quais são as suas características. Então, a característica dela é esta. A função afim é dada por uma relação em que nós temos um coeficiente multiplicando x mais um termo independente. Quando a gente passar para exemplo, o valor de A e o valor de B são números pertencentes ao conjunto dos números reais. Tá? Mas sempre, toda função afim ela tem essa cara, um número multiplicado com x mais um outro número, que é chamado de termo independente, esse daqui. Ou constante. As duas podem ser chamadas de constante, esse aqui é chamado de termo independente. Beleza. Aqui nós temos exemplos, ó. Esse aqui é um exemplo de uma função afim, certo? Nunca uma função afim pode vir sem o x ou com o expoente 2, o expoente 3. Sempre ela vai ter essa característica, x elevado a 1. Porque a função afim ela também pode ser chamada função do primeiro grau, tá? Por quê? Porque o expoente do x é 1. Se o expoente do x fosse 2, seria a função do segundo grau. Se fosse 3, função do terceiro grau, certo? Então, nesse caso aqui, ó, lembra que eu falei que o A e o B são números. Vamos identificar quem é o A e o B nessa situação problema. Ó. A, B. Ó, o A sempre é o número que acompanha o x. No caso, como não vem nada aqui, é como se fosse 1. E o B é o termo independente. 5. A, B. O A, aqui já temos outra função afim, ó. Quem é o A? A parte que acompanha o x. Então, toda essa parte aqui. Então, o A é 3 raiz quadrada de 3. E o B? Essa parte aqui, ó. Menos 8. Lembrar de trazer o sinal. Aqui, A e B. Quem é o A? O número que acompanha o x. Quem acompanha o x? 1 sobre 2. Quem é o B? O termo independente. Seria o número que vinha acrescentado aqui. Como não veio, podemos chamar o B de 0. Certo? O B pode ser igual a 0. O A é que nunca pode ser igual a 0. Porque se o A for 0, vai ficar 0 vezes x. Aí a função não vai ser do primeiro grau. Ok? Então vamos lá. Então essa aqui sempre é a cara de uma função do primeiro grau ou função afim. Tá? Eu vou estar sempre chamando de função do primeiro grau ou função afim. Eu estou falando da mesma coisa. Agora vamos entender a construção de um gráfico. Gráfico de uma função do primeiro grau. Construa o gráfico da função. Está aqui, ó, a função do primeiro grau, ó, que o A é 2 e o B é 3. Aí, para construir o gráfico, né, vamos usar aquela mesma ideia da aula anterior. Supor os valores para x, encontrar os valores de y e jogar no gráfico. Solução. Vamos usar x os seguintes valores, ó. Para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então, ó, vamos pegar logo aqui o menos 2. F de menos 2. Substituindo lá, vai ficar, ó, lembrando que tem um vezes aqui, ó. 2 vezes menos 2, né? Mais 3, né? Só troquei o x por menos 2. 2 vezes menos 2 dá igual a menos 4. Mais 3. Mais com menos com mais dá menos, né? 4 menos 3, 1. Como o 4 é maior, conserva o sinal dele. Então, fica menos 1. Então, quando eu usei x menos 2, encontrei quem para y? Menos 1. Próximo, menos 1. Então, vamos trocar aqui o x por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3. Menos com mais, menos, né? 3 menos 2, 1. O 3 é maior, então vai ficar 1 positivo. Então, quando eu usei x menos 1, encontrei quem para y? 1. Próximo. F de 0, né? Então, troca aqui o x por 0. Vai ficar 2 vezes 0 mais 3. 2 vezes 0, 0. Mais 3. 0 mais 3, 3. Então, quando eu usei x, 0, encontrei y, 3. Próximo, 1. Então, 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2. Mais 3. 2 mais 3, 5. Então, quando eu usei 1, encontrei 5. E o último é 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Quando eu usei x2, encontrei y, 7. Então, só agora jogar esses pontos aqui no plano cartesiano. Vou construir aqui o plano.
eixo x, eixo y. Vamos aqui, ó, primeiro ponto. Menos 2 do x, lembrando, sempre o primeiro é do x e o segundo é do y. Na reta do x, menos 2. Na reta do x, menos 2. Lembrando que os negativos é para a esquerda. Menos 1, menos 2. Encontrei quem no y? Menos 1. Então, a reta do y é essa. Para cima positivo, para baixo negativo. Menos 1. Estou bem aqui, ligando. Bem aqui está o ponto. Próximo. X, menos 1, y, 1. Menos 1 está bem aqui, né? Do x. O y1 está bem aqui. Ligando. Bem aqui está o ponto. Próximo. X0, y3. Sempre quando o x for 0, é porque a reta está sobre o eixo do y. E sobre quem? O 3 do y, tá? A reta do y está aqui. Aqui é o 0, 1, 2, 3. Então, tá bem aqui sobre a reta do y, bem onde fica o 3. E agora, x1, y5. A reta do x é essa, os positivos são para a direita, né? Então, bem aqui está 1. E o 5? 3, né? 4, 5. Ligando. Então, bem aqui está o ponto. E o último, x2, y7. Aqui está 1, mais ou menos está o 2. 6, 7. Ligando. Agora eu vou passar uma reta passando pelos pontos que eu tracei. Então, eu vou ter a seguinte reta. Olha, é porque meu desenho ficou meio assim torto, mas a reta tem que passar por todos os pontos, tá? A reta passa por todos os pontos. Interessante, gente, que o gráfico de uma função afim sempre vai gerar uma reta, tá? Toda vez que você se deparar com uma função que tem esta característica, já sabe, construir o gráfico, uma reta. Toda função afim, ou do primeiro grau, ela, quando constrói o gráfico, ela sempre vai gerar uma reta. Aí, interessante, se pedir para construir um gráfico de uma função afim, você poderia supor só dois valores aqui, tipo menos 2 e 2, por exemplo. Você já conseguiria traçar, porque você já sabe que a função afim vai gerar uma reta. E tem uma relação matemática que diz o seguinte, por dois pontos distintos só passa uma única reta. Então, sempre quando for para construir o gráfico de uma função afim, basta supor dois valores de x, faz os cálculos dos dois valores e passa a reta. Por quê? Porque você já sabe que vai gerar uma reta.